Olá, tudo bem? Eu sou o Sampaio, seu instrutor náutico. Seja muito bem-vindo. Se você está recebendo esse vídeo introdutório, significa que você já agendou conosco o seu treinamento prático. A partir de agora, nós vamos ter contato com os elementos fundamentais do mundo náutico. Vai conhecer a embarcação, vai saber os principais sinais, regras de segurança, regras de manobra, enfim. Mas a princípio, vamos fazer uma apresentação do que é essa habilitação que você está almejando. Essa habilitação para o arraiz amador, ela é para realizar navegação interior. Tá? A prova para arraiz amador e motonauta, ela é composta por 40 questões se for para arraiz amador e motonauta e 20 questões se for só para motonauta. Tá? Esse vídeo introdutório, que é a sua primeira aula, que está recebendo agora, ela deve ser assistida do início até o fim, principalmente para os candidatos à habilitação de motonauta. A primeira parte desse vídeo são regras gerais, fundamentais, que diz respeito a todo tipo de embarcação. E para você que é motonauta, aí sim que tem que assistir todo esse vídeo, do início até o fim. Então, a sua prova para a lancha, ela vai ter 40 questões, prova só para motonauta 20. E se a prova for para lancha e motonauta, é a mesma prova para a lancha, que é a prova de 40 questões. Tem que tirar 50%, fazer 50% de aproveitamento. Tem que acertar 20 questões. Nesse investimento que você está fazendo, também está incluso, além do treinamento com as embarcações, a apostila impressa, acesso ao nosso site, que é uma plataforma também de ensino à distância, onde ali você vai também receber a apostila, mas em forma digital, dividida em módulos. Cada módulo vai ter separadamente ali, além da estrutura de apostila, vai ter também diversas videoaulas distribuídas dentro de cada capítulo do módulo. Tá? Além disso, vai ter também várias questões separadas por módulo também. Então, a estrutura que vai estar apresentada, ela vai estar organizada, vai ter o capítulo e o exercício. Capítulo, exercício. Capítulo e exercício. Nós temos 400 questões, mais de 400 questões eletrônicas, distribuídas nos 10 capítulos. Conforme vai fazendo essas questões, já vai checando a resposta certa. Então, ela é interativa. Tá? E nós temos mais de 6 horas de videoaulas distribuídas nos 10 capítulos. Então, isso é para que você realmente possa passar na prova teórica da Marinha. A prova teórica da Marinha já disse, né, que é composta por aquelas questões, e a prova prática é conosco, com a escola credenciada pela Marinha do Brasil. Tá? Então, é assim que é dividido. Por isso que você está buscando uma escola credenciada com a Marinha do Brasil. Prova prática é conosco. O treinamento que vocês recebem já vale como prova prática. Antes de 2012 não era assim. Então vamos lá, vamos começar, né? Esse vídeo introdutório é muito importante, que só desse vídeo introdutório já tem muitas questões que vai cair na sua prova teórica lá na Marinha do Brasil. Tá bom? Antes de colocar uma embarcação na água, nós temos que verificar o quê? Verificar combustível. O combustível é a regra do 1/3. Que regra é essa, Sampaio, do 1/3? É assim, se a gente sabe que para ir para determinado local e retornar deste local, nós vamos gastar, por exemplo, 20 litros de combustível. Então, nós vamos calcular quanto que é 1/3 desse mesmo 20 litros e vamos somar esse 20 litros. Tá? Para que isso, Sampaio? É uma reserva. Porque é o seguinte, quando a gente navega, nós estamos navegando sobre uma superfície líquida, fluida. E essa superfície líquida, ela sofre influência da movimentação das massas de ar. O aspecto da superfície do mar também vai se alterar, levantando assim algumas ondas e causando assim contato com a estrutura da embarcação. Tá? Então, cada vez que essas ondas tocam, essas pequenas ondas, podem ser pequenas, podem ser médias e altas também, tocam na estrutura da embarcação, seria como se a sua embarcação recebesse um freio. E a gente pode chamar isso também de arrasto. Esse arrasto gera um consumo mais elevado. Quando o aspecto da superfície do mar está liso,
aí nós temos uma maior fluidez da embarcação, menos arrasto, menor consumo de combustível. Tá? Por isso nós temos que verificar também a meteorologia. Tá? Antes de sair com essa embarcação, tem que consultar alguns sites que apresentam ali previsões meteorológicas. Eu utilizo o Indiguru, você pode utilizar o da sua preferência. Verificar também a quantidade de coletes a bordo, coletes salva-vidas. Coletes têm que ser homologados pela Marinha do Brasil. A homologação vem nas costas do colete, pelo lado de dentro. Tá? Os coletes também devem ser observados durante também a equipagem. Qual é a categoria, a classificação desses coletes? Nós temos coletes classe 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos chegar lá em material de salvagem, depois nós vamos falar de material de salvamento. Tá? Então nós temos que verificar também a estanqueidade da sua embarcação. Né? Olhar o casco, se não há nenhuma rachadura, nenhum acesso perigoso que possa realmente entrar água no barco e fazer com que a estanqueidade possa ser prejudicada, a estabilidade da embarcação possa ser prejudicada. Não esquecer de apertar o bujãozinho, é a boeira da embarcação, que fica logo no espelho de popa da embarcação, pela parte ali de ré. Logo embaixo, no encontramento do V da embarcação, tem um bujão que a gente retira quando tira esse barco da água, faz a lavação. O excesso de água que se acumula na quilha da embarcação vai sair por esse bujão, por essa boeira. Qual é o problema com essa boeira? Que às vezes, quando a gente vai se fazer ao mar, colocar essa embarcação no mar, esquecemos de fechar esse bujão. E a água do mar fica entrando na embarcação. E depois que nós vamos observar, quando essa embarcação apresentar um desequilíbrio. Essa habilitação, o arraiz amador, era para realizar navegação interior. Né? As habilitações para amador são classificadas em 3. Né? Arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Então, antes de sair, não esquecer da sua habilitação, colocar a sua habilitação a bordo. Não esquecer também de colocar os cabos de amarração, deixar cabo de amarração, o ferro também, o cabo do ferro, a âncora, verificar tudo isso aí. Ferro, né? O que a gente chama de âncora, né? Verificar também os cabos, a quantidade mínima de cabo para que tem que ficar a bordo, são 20 metros, o mínimo. O documento da embarcação, né? Então, muito importante também o documento. Verificar também, sabe o quê? Registrar sua saída lá na Marina. É importante, tá? A Marinha determina o seguinte, que as embarcações que estão sediadas em alguma marina, que ao sair, tem que deixar lá o plano de voo, o plano de navegação. Esse plano de navegação, na verdade, é um plano de busca e salvamento. Caso você não regresse, não volte para a Marina, por algum motivo, a Marina vai dar falta, a sua família vai dar falta, mas você deixou registrado lá na Marina para onde você iria. Também existe um aplicativo chamado Boletim ao Mar. Anote aí, tá? Boletim ao Mar. Ali você vai aprendendo também até a fazer consultas meteorológicas, né? Ler os avisos da Marinha para determinada área do Brasil. Tá ok? Então, voltando nas habilitações, nós temos 3 categorias: arraiz, mestre e capitão. Tá? Essas categorias, elas se distinguem uma das outras, não é pelo tamanho da embarcação, e sim pela área de navegação. Tá? A primeira categoria, o arraiz amador, pode pilotar embarcações de esporte e recreio de qualquer tamanho. É isso mesmo. Embarcações de esporte e recreio de qualquer tamanho, porém dentro da área considerada navegação interior. Que área de navegação interior é essa? Anote aí, isso cai na prova também. Baías, rios, enseadas, lagoas. E o afastamento em relação à costa vai ser determinado pela Capitania dos Portos da localidade. Tá? Genericamente, em áreas que são fechadas, abrigadas, que são entre terras, que são as baías, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Florianópolis, a ponte Ercílio Luz divide, né, a Bahia em 2 pedaços, Bahia Norte e Bahia Sul. Então, por dentro de toda essa Bahia Sul, à vontade. Nas lagoas também, nos rios também. Agora, quando eu estou com o mar aberto por um dos meus bordos, tanto por borracha ou tanto por bordo, mar aberto, não água interior. Nós temos praias de águas interiores e praias de mar aberto. Quando eu estou com o mar aberto por um dos meus bordos, o afastamento em relação à linha base, que é a linha da praia,
vai ser determinado pela Capitania de Esportes do seu estado. A Marinha do Brasil é uma só. A diretoria de Portos de Costa, ela delega a competência aos capitães de esportes e pôs um em cada estado do litoral brasileiro, para poder administrar toda a navegação esportiva amadora daquele estado. O documento que é emitido por cada capitania de esportes chama-se NPCP. São normas e procedimentos para as capitanias de esportes. Anota aí. Tem caído em prova também. NPCP. Na NPCP, os capitães de esportes vão tratar de diversos assuntos sobre a sua área. E um desses assuntos é a área de navegação interior e o afastamento, tá, para a primeira categoria. Tá, está constando lá. A segunda categoria, que é o mestre amador, ele vai a partir da linha base até 20 milhas náuticas. 20 milhas náuticas, levando em consideração que cada milha náutica equivale a 1.852 metros. Muitos utilizam, assim, para transformar para o sistema métrico decimal, utilizam o fator de multiplicação de 1.852, 1.85, né, para saber quanto isso vai equivaler em quilômetros. Né? Então, até 20 milhas náuticas, bastante coisa, né? E a última categoria é o capitão amador. Não tem limite para a navegação. Tá? Para chegar a mestre amador e capitão amador, tem que passar pelas categorias de acesso, que é a raiz amador e depois mestre amador. E você pode chegar à última categoria, que é o capitão amador, passando por mestre amador. Conhecendo a nossa embarcação. As partes da nossa embarcação são, para começar, o mais básico, proa, que a gente diz que é a parte de vante, popa, parte de ré. Aqui nós temos aqui a metade do navio, que a gente diz que é meia nau, que é o centro da embarcação. O que estiver desse centro do barco para vante, a gente diz que é corpo de vante. O que tiver a ré, corpo de ré. Tá? Então, proa, popa, os bordos da embarcação, nós temos boreste e bombordo. Boreste o lado direito, bombordo o lado esquerdo. Tá? Então, nós não vamos mais falar lado do barco. A gente diz bordos, tá? Bordo direito e o bordo esquerdo. O bordo direito, boreste, o bordo esquerdo, bombordo. Também em alguns filmes aí que você já deve ter assistido, chama-se também estibordo, o lado de boreste. Pode chamar de estibordo, tá? Mas na prova, boreste. Também nós temos aqui a bochecha da embarcação, tá? Tomando a proa como referência, tá? Num círculo de 360 e contando a partir do ponteiro do relógio, deixa eu colocar o barco assim para você ter um entendimento. Eu tenho aqui a bochecha do barco, que é o primeiro 45 graus, de 0 a 45 graus. Eu tenho a bochecha da embarcação. Depois da bochecha do barco, que é esse setor, eu tenho aqui o través da embarcação. Tá? Través da embarcação. O través fica exatamente a 90 graus, onde fica o piloto, em relação à proa. Então eu tenho, primeiro 45, a bochecha do barco, bochecha mesmo, né? Como se fosse um rosto. Tem o través da embarcação, mais 45 graus, que é 135. Eu tenho aqui a aleta de boreste. Então eu tenho bochecha de boreste, través de boreste e aleta de boreste. Depois popa, que está exatamente a 180 graus em relação à proa. E seguindo esse ciclo 360, eu vou ter aleta de bombordo, través de bombordo e bochecha de bombordo. Tá? Então grave bem essas partes, porque durante o treinamento, né, eu posso solicitar para que você se aproxime com a bochecha de boreste, se aproxime com a bochecha de bombordo, que é o primeiro 45 graus. A 45 graus por boreste e a 45 graus por bombordo. Esses ângulos, eles se somam.
Tá? De maneira que fica 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360 ou 000. Tá? Falando ainda das partes da embarcação, nós temos a quilha. A quilha da embarcação é a coluna vertebral do barco, vai de proa até a popa. É a partir da quilha que essa embarcação é construída. Tá? Lembra lá do bujãozinho que eu falei, do bujão, que muitas pessoas esquecem de fechar quando vai sair? Geralmente fica no espelho de popa, logo embaixo, no encontro do V. Fica bem na quilha, bem no espelho de popa. É um bujãozinho onde a gente enrosca e desenrosca para retirar a água de lavação. Tá? Então, a quilha é a parte mais forte, mais estrutural da embarcação. É aonde, é a partir dela que toda embarcação é construída, ela é feita. Ok? Então fica assim, essas são as principais partes. Vamos a uma outra dimensão muito interessante também, que é o calado da embarcação. O que é o calado? Calado é a distância da superfície da água até a quilha da embarcação, que é o ponto mais baixo do barco, quando essa embarcação está flutuando, ou seja, está boiando, né, na água. Então, quando essa embarcação está boiando, eu tenho ali o calado, que é a distância da superfície da água até a quilha. Nós temos o calado leve e carregado. O calado leve é quando essa embarcação ela não está com a sua lotação. Então, o calado ele fica menor. Tá? E quando essa embarcação está carregada, com todos os passageiros e tripulantes, então ela desce um pouco mais. Então aí nós temos o calado carregado. Bem-vindo à terceira parte. Vamos falar de duas partes fundamentais de qualquer embarcação. São essas duas partes, você, minha comandante, meu comandante, é que vai governar. Você vai comandar o leme e a hélice. Leme e hélice são as duas partes fundamentais e principais que vai determinar a movimentação da embarcação, tanto para avante quanto para ré, e sua trajetória, para boreste ou para bombordo. Então, mão esquerda no leme e mão direita no comando, apoiado no comando. Então, para falar do comando, o que nós temos aqui? Basicamente, de forma genérica, os barcos possuem um comando com 3 posições. Tá? A neutro, aqui ele está completamente neutralizado, não vai nem para avante nem para ré. Avante, neutro e a ré. Tá? Todo comando tem uma trava de segurança. Essa trava de segurança é um botão vermelho com a mola que fica logo aqui embaixo do punho. Para eu poder acionar essa alavanca para engatar a ré, para engatar avante ou engatar ré, eu tenho que apertar aqui, para essa alavanca mover, eu tenho que apertar e engatar. Esse é o primeiro estágio do engate. Engatei, o barco já começa a se movimentar. Ele está na lenta, se movimentando. Se eu quiser acelerar, aí agora eu vou abaixando esse comando, baixando, que já vai entrar a aceleração. Essa aceleração. Aqui eu vou colocar mais ou menos a aceleração. Então, o próximo passo, né, a próxima etapa do curso é somente o acelerador. Vou trazer para o neutro. Para trazer para o neutro, não precisa apertar a trava de segurança. Eu vou trazendo normalmente. Eu tenho até que ouvir o estalo. E realmente a trava de segurança encontrou o alojamento. Eu vou puxar sem apertar. Ao estalo. A ré, igualmente. Vou engatar a ré. Empunhadura, apertei, engatei para ré. Quando eu engato para ré e jogo a direção toda para boreste, a minha proa vai para bombordo. A minha proa está indo para bombordo. O pico de proa. Quando eu faço ao contrário, eu joguei tudo a bombordo, a proa vai para boreste. E se eu quiser que ele venha retinho, eu fico trabalhando aqui, tendo como referência a proa em relação a algum objeto no mar, então eu vou trazendo bem retinho. Para jogar no neutro, só empurrar. Empurrei sem apertar o botão da trava, vai fazer o barulhinho que a trava vai engatar no alojamento do travamento. Tá? Então é exatamente assim que funciona. Esse motor de polpa também, ele tem elevação. Aqui é up, para cima, eu fico comandando a altura do motor, ou então para baixo.
Para eu partir com o motor sempre na posição baixa. Engatei, trouxe para o neutro, engatei para avante, engatei para avante. E aqui eu fico olhando para frente, estabelecendo uma referência e vou acelerando, acelerando, tá? Acelera, assim. Aqui é o toque-toque, estou aqui com 2.000 giros, tranquilo. A posição pode ser sentado ou de pé, o que melhor, o que for mais confortável, né? O que for mais confortável para o aluno. Quando eu quiser desacelerar, quando o barco está avançando, eu não vou tirar de uma vez, eu vou tirar gradativamente, eu vou diminuir gradativamente. Diminuir gradativamente colocando no neutro. Pronto, coloquei no neutro. Então exatamente essa é a função do comando. Trava de segurança não deixa a pessoa engatar nem para avante, nem para ré, sem que haja o acionamento. Uma criança também, né, pode chegar, né, e engatar. E é perigoso, a hélice vai funcionar se tiver alguém na água, isso é muito perigo. Tá bom? Então, trava de segurança. Acionamento, engatei avante, neutro, trouxe para ré, neutro. Ok? Perfeito. Tá? Função do leme, dar direcionamento, da direção a boreste, a bomborda ou em linha reta. A função da hélice, fazer o movimento de sucção da água e descarga desse volume de água. A sucção dessa água e a descarga dessa água vai gerar uma força F resultante capaz de movimentar esse barco, tanto em linha reta, para boreste ou para bombordo. Vamos para a quarta parte desse nosso vídeo introdutório antes do seu treinamento. A quarta parte, vou falar um pouco sobre RIPEAN, que é o Regulamento Internacional para Evitar Aborramento no Mar. O RIPEAN é um documento internacional, como o próprio nome já sugere, e possui 38 regras internacionais. As mais básicas eu vou dizer aqui para o nosso treinamento, mas depois, durante o estudo da sua apostila impressa e na nossa plataforma de ensino à distância, você vai dar uma aprofundada nessas regras. Tá? As regras mais básicas do nosso RIPEAN é uma situação onde duas embarcações vêm uma de proa com a outra, como se as duas fossem bater de frente. A isso nós chamamos de situação de roda a roda. Situação de roda a roda, as duas embarcações têm que guinar para boreste. Uma outra situação é a situação de rumos cruzados. Quando duas embarcações vão se cruzar no mar, quem está sendo visto pelo boreste, se eu estou comandando o barco e observo pelo meu boreste que uma embarcação lá na frente vai cruzar comigo, a preferência é dela. A preferência é sempre da embarcação que vem pelo nosso boreste. O que fazer? Eu vou parar com a minha embarcação no meio do mar? Não tem necessidade, porque nós temos tempo e espaço para tomar a ação necessária. Então nós vamos guinando para boreste e passar pela popa dessa embarcação que vai passar por nós. Uma terceira situação, uma outra situação é a ultrapassagem. Quem vai ultrapassar é total responsável por isso. Quem está na frente não tem que diminuir, não tem que fazer nada. Não tem que mudar de trajetória também. A responsabilidade é toda de quem vai ultrapassar. Então, diz o RIPEAN, quem vai ultrapassar, ou faz tanto por boreste ou por bombordo, sem atrapalhar a embarcação que vai à sua frente. Uma outra situação também é subindo e descendo o rio. Quem está descendo um rio sempre tem preferência e quem está subindo tem que manter-se mais à margem de boreste do rio. Quem está descendo mantém-se no meio do rio. Mas por que, Sampaio? Que a preferência é de quem está descendo o rio. Sabe por quê? Porque ele está sem corrente no leme. Quem está subindo o rio está contra a correnteza, então aquela correnteza passa na porta do leme. E é mais fácil manobrar. É como um peixe subindo o rio na época da piracema. A cauda do peixe é o leme. E quando tem corrente, beleza, é muito mais fácil com corrente na porta do leme fazer manobra. Agora, quando se está descendo o rio, está descendo na mesma tocada da corrente. Então, a corrente no leme, na porta do leme,
praticamente é quase nula. Bem-vindo à quinta parte desse nosso vídeo introdutório, antes de você realizar aquele treinamento prático com embarcações. Regras de manobra entre embarcações, entre categorias de embarcações. Vamos lá. É assim, embarcações a motor, né? As regras de preferência entre elas foi aquela que nós falamos já na quarta parte, não é isso? Então, se vem em rumos cruzados, a preferência de quem vem por Boreste. Ok. Agora, se é uma embarcação a vela, embarcação a motor, tanto lancha quanto jet, observou uma embarcação a vela, a preferência é toda dela. Tá? Então, se uma embarcação a vela, sem motor, somente com a vela, está vindo ou por Boreste ou por bombordo, não interessa, ela vai ter sempre a preferência. Uma outra situação, embarcação de pesca que estiver arrastando. Então, a embarcação de pesca que estiver arrastando, a embarcação a vela não tem mais preferência, perde a preferência. Tá? Próxima embarcação, embarcações com capacidade de manobra restrita. São embarcações que estão fazendo extração de areia em jazidas, que estão fazendo alguma manobra de transferência de combustível, navios que estão navegando na área de evolução para entrar no porto. Tá? Então, essas embarcações ela têm a capacidade de manobra restrita. Exemplo, aqui em Florianópolis tem uma grande embarcação extraindo areia de jazidas para poder bombear para a praia, para crescer. Em Balneário Camboriú também tinha uma embarcação dessa. Então, ela está com a capacidade dela, com a manobra restrita. Então, as outras embarcações têm que dar preferência para ela. Então, a embarcação de pesca que estiver arrastando perde para essa embarcação. E assim sucessivamente. Embarcação a vela também. E embarcação a motor nem se fala, né? Olá, agora vamos para a sexta parte desse nosso vídeo introdutório, que é a sua primeira aula antes de realizar o treinamento com embarcações. Vamos falar de uma outra parte fundamental, que é a atracação e desatracação. Tá? Atracar, o conceito e a definição é aproximar a sua embarcação ao cais ou a um trapiche ou a uma outra embarcação. Fazer aproximação e amarrar. Significa amarrar a sua embarcação a um cais ou a um trapiche ou a uma outra embarcação. Isso pode cair em prova também. Tá? Antes de fazer uma atracação, nós temos que preparar os cabos. Né? Então, os cabos para a atracação, eles podem sair tanto pela proa, pelo través e pela popa, tá bom? Nós temos alguns tipos de cabos que realizam essa amarração, dependendo de onde que ele vai sair, tá? E para onde ele vai. Cabos que saem da proa e vai para avante e é amarrado em um cunho. Cunho é o local de amarração no cais. E também na embarcação tem cunho. Quando ele sai da proa e vai para avante e amarra no cais, e sai da popa e vai para ré e amarra lá no cais, esses cabos têm o nome de lançantes, eles são lançados. Tá? Sai da bochecha e sai da aleta. Aí daqui vai para avante, pela popa, da aleta vai para ré. São lançantes. Os cabos que saem da proa, tanto da popa, e que vem para o centro do barco, sai da proa, vem para ré, e sai da popa, vem para avante, chama-se springs. E o cabo que sai do lado da embarcação, né, do bordo da embarcação, sai na perpendicular, chama-se través. Eu posso ter aqui um través por Boreste, então um través por bombordo também. Né? Então eu posso ter um través pela proa, um través a meio navio e um través também pela popa. São cabos que saem a 90 graus em relação ao cais. Tá? Jamais chamar esses cabos de corda. Tá? Tamandaré vai se revirar no túmulo se alguém chamar esses cabos de corda. Todos esses cabos são chamados cabos de amarração e dependendo da sua função, ele tem um nome específico. Tá? Que nesses casos são lançantes, springs e través. Para realizar a atracação, nós temos que nos aproximar sotavento.
que é o sotavento? É o lugar no trapiche ou no barco por onde o vento sai. Então, quem está comandando o barco tem que saber qual é a direção do vento. E quando me aproximar do trapiche ou de qualquer outro obstáculo em que eu queira amarrar uma embarcação nesse obstáculo, trapiche, outra embarcação, pode ser até uma boia de fundeio também, eu tenho que chegar sempre contra o vento. Ou seja, eu vou aproximar a minha embarcação sempre pelo lado ali daquele objeto, por onde o vento está saindo. Tá? De maneira que eu vou cortando o vento, cortando, chegando de forma suave, gradativa, com baixíssimo segmento, quase parando. Tá? E o ângulo de aproximação, de inclinação, já afastado do objeto, o ângulo eu já começo com 45 graus, ou seja, eu já chego aproximando a bochecha a 45 graus em relação ao cais e vou diminuindo esse ângulo cada vez mais, de maneira que ele fique zerado. Chegou zerado, acertou o leme, parou, já pode soltar no cais, passar o cabo pela proa e pela popa. Pode entregar esse cabo para uma outra pessoa também que esteja aguardando. Ou então para uma outra pessoa que esteja a bordo. Tá? Você pega pode pedir para essa pessoa já descer com esse cabo na mão. Enquanto isso, você que é a comandante ou comandante, está fazendo a manobra mais perfeita possível para chegar com o menor segmento, sem tocar no cais com agressividade. Bem suave, quase parando. Esse é o nosso método de aproximação no trapiche. Não esqueça de colocar as defensas. As defensas são balões feitos de borracha que ficam nas laterais, nos bordos, para proteger contra o impacto. Durante o treinamento, você vai ter a oportunidade de conhecer uma defesa de perto também. Ok? Então é exatamente assim. Contra o vento. Regra fundamental. Contra o vento. Uma outra coisa que tem caído em prova é as maneiras que nós podemos fazer para desatracar. Até para desatracar a embarcação, nós temos que saber a direção do vento. A princípio, nós vamos estar sotavento. Sotavento é o local por onde o vento sai. É aqui o vento entra e empurra essa embarcação para a lateral. Tá? Quando o vento está sotavento, pegando em toda a lateral do barco, eu solto primeiro o cabo da polpa. Solto o cabo da polpa primeiro. O que vai acontecer com a embarcação? A embarcação vai abrir a polpa. Abrindo a polpa, fez o ângulo de afastamento em relação ao trapiche, aí depois sim eu solto o cabo da proa. Eu deixo o vento me afastar. Depois eu saio de ré. Tá? Dependendo se eu tenho um espaço avante, depois que a embarcação estiver afastada do trapiche, aí eu saio de frente. Tá? Uma outra maneira também de nós desatracarmos é quando a gente tiver com o vento pela proa. E aí, agora, isso tem caído em prova também. O vento entrando pela proa, primeiro eu vou soltar o cabo da proa e manter o cabo de ré, manter um spring pela ré. Um spring pela ré é um cabo que sai da popa e vai para avante. Ó, o cabo está preso aqui. Soltei o cabo da proa. Ó, o vento empurrando ó, a bochecha para o lado. Aí quando a embarcação estiver afastada, aí sim, aí eu solto o cabo, solto esse spring, solto o spring e saio naturalmente com essa embarcação só engatando a máquinas avante. Só engato, não acelero. E um terceiro método é quando o vento está entrando pela popa. Aí eu faço o invertido, né? Quando eu estou com vento, corrente de ar e corrente de maré entrando pela popa, eu solto o cabo de ré e mantenho um spring pela proa. Ou seja, o spring é um cabo que sai da proa e que diz para ré. Ou um cabo que sai da popa e diz para avante. E mantenho um spring pela proa. Esse spring ele vai funcionar como se fosse um calço. Quando esse vento começar a empurrar essa embarcação para avante, está acontecendo aqui que ele já está começando a girar, o vento entra pela popa, faz um calço, fazer uma cunha entre a embarcação e o trapiche, e a embarcação começa a girar automaticamente. Então aqui é o momento que eu já começo a soltar a embarcação. Aí sim, entrou na angulação que eu preciso para sair de ré. Aí, continuando com o nosso vídeo introdutório, antes do seu treinamento prático, vamos tratar agora do balizamento marítimo. Tá?
É fundamental, como se fosse uma rodovia, mas é uma rodovia no mar. O balizamento marítimo ele foi dividido mundialmente em dois, tá? Chama-se IALA, tá? Que é o balizamento marítimo internacional. Esse IALA foi dividido em IALA A e IALA B. Vamos nos ater mais ao IALA B, tá? Porque o IALA B ficou assim, todas as Américas, o Japão, Coreia e Filipinas ficaram com o sistema IALA B. Tá? Dentro desse sistema IALA B, nós temos os sinais laterais, nós temos aí os sinais de canais preferenciais, nós temos aí os sinais cardinais, sinal de perigo isolado, sinal de águas seguras. Tá? Para o nosso treinamento, eu vou me ater mais nos sinais laterais e nos sinais preferenciais. Tá? Esses sinais laterais é um balizamento que vai formatar um canal para o navio entrar e sair da cidade, entrar e sair de uma marina, entrar e sair de uma área de fundeio, né? São balizamentos que vai conduzir, vai selecionar esse tráfego aquaviário. Então, ele vai ordenar o tráfego aquaviário. Então, quem está saindo do mar e entrando na cidade vai encontrar pelo seu boreste uma boia. Lembre-se, uma boia de cor encarnada. E o nome dela é boia lateral boreste. É isso mesmo, é diferente da luz verde do barco, né, que fica a seu boreste e que vai sinalizar o boreste do barco. Não confundir com a luz do barco. Tá? E eu vou encontrar pelo meu bombordo a boia lateral bombordo, de cor verde. É isso mesmo. É trocada, Sampaio. É trocada, é invertida. Por isso, quando a gente fala assim, um marinheiro, quando entra no porto, ele entra solteiro e sai casado. Tá? Ou seja, entra com as luzes descasadas, mas quando sai, as luzinhas saem casadas. As embarcações têm que passar entre esse balizamento. Né? Então, se está entrando uma embarcação e uma saindo, elas vão dividir esse espaço. Então, se eu estou entrando, eu estou mantendo a minha luz verde do meu barco um pouco mais próxima da luz encarnada. E essa boia que está sinalizando aí, a boia encarnada, que fica pelo meu boreste, chama-se boia lateral boreste. E a por bombordo, boia lateral bombordo. Não esqueça que as cores são trocadas no sentido quando eu estou entrando. Tá? Quando eu saio, essas boias continuam com o nome de batismo de entrada. Tá? Se eu estou saindo, imagine só, se eu estou saindo, a minha luz verde do meu barco, se é de noite, vai coincidir com a luz verde de saída da boia. E qual é o nome dessa luz verde, desse sinal lateral? É a boia lateral bombordo, porque ela recebe esse nome quando eu entro. E o nome da luz encarnada que fica pelo meu bombordo lá, a boia, não do meu barco, a boia, que é encarnada, é a boia lateral boreste. Não confunda com boreste e bombordo da sua embarcação. Isso é uma questão de prova, é uma casquinha de banana que tem feito muita gente escorregar. Mesmo que eu saia, essa luz que está ao meu bombordo, lá da boia, que é encarnada, ela continua recebendo o nome de boia lateral boreste, mesmo que quando na minha saída fique pelo meu bombordo. Jamais esqueçam disso. Então, vamos para a próxima unidade aí, né? Vamos falar agora sobre um fundeio, muito importante também, que você vai fazer o fundeio na nossa prática. Tá? No dia do treinamento, que foi agendado aí, né? Você vai fazer um fundeio lá. Então, já vou passar para vocês aí as informações fundamentais para o fundeio. Vem comigo. Ok, então vamos para a última etapa, antes do nosso treinamento, falar sobre o fundeio. Né? Para se fundear, é preciso escolher a área do fundeio. A área do seu fundeio tem que ser acima dos 200 metros, a partir da linha da praia. Então, na legislação, a área para o fundeio são após os 200 metros. Aí, em alguns locais, a Marinha permite, a gente diz assim, no fio do bigode, com a comunidade náutica, colocar 50 metros. Tudo bem, a Marinha, ali, a capitania, a delegacia ou a agência da localidade, na sua jurisdição,
permite, mas não está na lei. O que está na lei são os 200 metros. Se acontecer qualquer coisa com a sua embarcação lá, numa distância lá muito próxima à praia, você vai ser julgado pelos 200 metros, tá? Então, é líquido e certo o negócio, tá? Sempre 200 metros. Escolheu essa área, nós temos que fazer, preparar nosso material de fundeio. O que nós vamos precisar para fundear? Ferro e amarra, né? Então, quais são aí a quantidade mínima que a Marinha exige que tenha dentro do nosso barco? 20 metros, no mínimo 20 metros, tá? Então, regra para o fundeio, me coloco de frente para o vento, sempre de frente para o vento, aprou meu barco ao vento, vem parando o segmento, parando. Quando eu parar o segmento, eu vou despejar o meu material. De quanto que eu vou despejar de material? A regra básica é você sabendo da profundidade do local que você vai fazer o fundeio. Se o tempo está bom, você multiplica isso por 3. Se eu estou num local de 2 metros, multiplico por 3, eu vou despejar 6 metros de amarra. Essa quantidade despejada chama-se filame. Filame é a quantidade necessária para poder realizar o fundeio. E a quantidade total de cabo corrente que eu tenho a bordo chama-se amarra. Os tipos de fundo que eu tenho 5 tipos de fundo. Eu tenho lama, lodo, areia, cascalho, pedra e coral. Tá? O melhor fundo que existe é o melhor de todos. Os navios adoram esse fundo, é o fundo de lama ou lodo. Tá? Então, se o tempo estiver ruim, você vai utilizar 5 vezes a profundidade local. Então, por base, você tem que saber a profundidade local que você está fazendo o seu fundeio. Tá? Parou o barco. Quando o barco começar a cair a ré, naturalmente, despeja o material na quantidade ali que recomendada, de acordo com a intensidade e a força do vento e a movimentação, né? Ali das ondas. Então, fundeou, unhou, perfeito. Pode desligar o barco. Seus passageiros só vão pular na água, só vão brincar, depois que você desligar o seu barco e certificar realmente que o seu fundeio deu certo. Quando o fundeio dá errado e a âncora começa a arrastar no fundo, a gente diz que garrou. É isso mesmo, é contra-intuitivo, né? Pô, garrar não é ficar preso, mas na linguagem náutica, na linguagem naval, garrar significa deu errado, está solto, né? Então, se o ferro estiver arrastando no fundo, como é que eu vou saber que o ferro está arrastando no fundo? Olha para uma referência lateral, né? Para uma boia, para um barco fundeado, para uma ilha, está próximo a uma estrada, olha para um poste, olha para uma casa. Se houver alteração nessa linha divisada, significa que o ferro está arrastando no fundo, ou seja, está garrando. Então, o contrário de garrar é unhar. Tá? Então, é exatamente isso. Unhou, perfeito. Tá? É só desligar e botar todo mundo para brincar. Tá bom? Então, sejam bem-vindos aí no dia do treinamento. Tudo isso aqui que eu falei, né, você vai fazer, vai executar, você vai navegar com barco, você vai fundear com barco, você vai guinar a boreste, a bombordo, vai fazer manobra de aproximação no trapiche, vai atracar e desatracar no trapiche, vai usar a redefensa para poder proteger, vai usar os cabos, cabo de proa, cabo de popa, né, lançantes, springs, vai utilizar também, vai fazer bastante atracação, que é o que eu mais exijo aqui na nossa escola, vai fazer aproximação em outra embarcação, isso é fundamental, né? Saber determinar o sotavento de qualquer obstáculo, por onde que o vento sai, né? Sotavento, por onde o vento sai, né? A aproximação deve ser toda sotavento, né? Até para evitar o barroamento. Estou aqui recordando tudo aquilo que a gente já assistiu nesse vídeo introdutório, tá? Então, ficamos muito felizes em receber você ou a sua família no dia do nosso treinamento. Até lá, vem comigo. Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para você que vai fazer treinamento com moto aquática. A primeira etapa desse vídeo diz respeito a qualquer embarcação, genericamente, porque trata das maneiras como se aproximar da praia, se afastar, as partes de uma embarcação, trata sobre o calado, né, sobre regras de governo, preferência entre embarcações, enfim.
Agora, nós vamos direto ao ponto tratar sobre moto aquática. A moto aquática é uma embarcação que tem propulsão por hidrojato. O que acontece é que no interior da moto aquática nós temos um motor, um eixo e uma bomba d'água. Esse motor, conforme gira, vai girar, consequentemente, a bomba d'água, que vai aspirar um volume de água pela grade que se encontra embaixo da quilha da moto aquática. E o fluxo de água continua sendo descarregada pelo bocal direcionador. O que mantém a moto aquática aderida à superfície do mar e, ao mesmo tempo, proporciona movimento é a aceleração deste motor, que vai girar a bomba com uma velocidade cada vez mais alta, aspirando com intensidade essa água do mar através da grade de admissão de água que fica abaixo do jet próximo à quilha, fazendo com que essa aspiração pressione esse jet contra a superfície do mar. E a consequência é a descarga dessa água. Quando essa água é descarregada, o movimento resultante, a força F resultante, é essa moto aquática ser projetada avante. E a trajetória da moto aquática é dada pelo bocal direcionador. O bocal direcionador é como se fosse um tubo d'água que fica localizado na polpa da embarcação, no espelho de popa. Essa descarga é móvel. Conforme o guidão é mexido para boreste ou para bombordo, esse bocal direcionador também é direcionado para boreste ou para bombordo, proporcionando assim a descarga, o direcional dessa descarga d'água, que faz com que a proa vá para boreste ou vá para bombordo. Conforme vocês estão observando nesse vídeo. Então, a moto aquática, ela não tem leme. Não é como se fosse uma lancha. Para que ela tenha equilíbrio e estabilidade na superfície do mar, tem que haver aceleração. Todo o controle da moto aquática é exercido através desse acelerador. Esse fluxo de água no interior da moto aquática e a consequente descarga pelo bocal direcionador é que vai proporcionar o controle desse equipamento, direcionando assim para boreste ou para bombordo. Antes de sair com a moto aquática, é importante que seja verificado o nível de óleo do motor, se os bujões estão fechados, se não há nenhum elemento, algum fluido estranho no interior do corpo da moto aquática, verificar a perfeita fixação do motor, para que não haja vibração durante a navegação. Tá? Os ocupantes da moto aquática, eles obrigatoriamente têm que estar portando e utilizando o colete salva-vida, o colete salva-vida de preferência classe 5, que é o colete para atividades esportivas, e também tem que ser coletes homologados pela Marinha do Brasil. A homologação nos coletes classe 5 vem nas costas do colete pelo lado de dentro. Para transporte de passageiro, só pode transportar passageiros acima de 7 anos de idade. Não pode transportar na frente do condutor, sempre atrás do condutor ou entre duas pessoas. Para a realização de reboque, no caso, pessoas que gostam de realizar o wakeboard, então, tem que ser com 3 pessoas, moto aquática para 3 lugares. Então, a composição, a configuração que a Marinha quer observar, quando se aproximar ou então observar alguém praticando moto aquática, realizando o reboque de esqui, tá? Tem que ser o comandante, comandando a moto aquática, uma segunda pessoa atrás do comandante, observando quem está sendo rebocado. Pessoal que faz aí o esqui aquático.
Tá? E o terceiro lugar? O terceiro lugar é para quem está sendo rebocado através dessa brincadeira do esqui aquático. Ok? Os fabricantes de moto aquática recomendam que a moto aquática seja posta em funcionamento numa profundidade acima de 60 centímetros. Até porque a moto aquática, quando ela é acionada, o motor, mesmo na lenta, ele já começa a aspirar todo o volume de água. Então, ao aspirar esse volume de água, se tiver num lugar muito raso, aspira também areia. Essa areia vai passar no corpo da turbina e vai causar arranhões, provocando assim um esmerilhamento da voluta do corpo da bomba da moto aquática. Quando esse corpo da bomba é esmerilhado pela areia, ele perde propulsão, perde pressão, como se fosse uma bomba d'água de casa, de um condomínio, de um hotel. Tá? Então, é exatamente essa a configuração da moto aquática. É um motor que toca uma bomba. A trajetória é determinada pelo guidão, que vai posicionar o bocal direcionador, que é a descarga, para o bordo desejado. Tá? Se eu viro para Boreste, acompanhe essa prática agora, in loco. Olha essa prática agora que nós fizemos aí, ó. Observe. Quando eu viro para Boreste e acelero, a moto aquática ela vai obedecer. Ela vai exatamente para o bordo, para Boreste. Quando eu viro para bom bordo, eu tenho que complementar a aceleração. Se eu tirar o dedo, ela não vai complementar, porque já que é movido por hidrojato. Tá? Então, tirei o dedo, ela já vai perder a trajetória, vai passar reto na curva. Então, não tenha receio, não tenha medo. É contra-intuitivo mesmo. Toda vez que entra numa curva, eu vou virei para entrar nessa curva e já vou imediatamente complementando. Não há necessidade de carcar o dedo de uma vez, senão ela vai dar um cavalinho de pau. Então, a trajetória da moto aquática só é realizada complementando a rotação do motor para ter mais aderência e aumentar a pressão no bocal direcionador. É como se fosse uma bomba d'água lá no seu condomínio, na sua casa, na empresa, numa marina. Se eu baixar a pressão, se eu baixar a rotação do motor, vai diminuir também a pressão lá da descarga da moto aquática. Baixando a pressão de descarga da moto aquática, eu vou perder trajetória, vou perder aderência. E a descarga de um jet ela é móvel. Se fosse possível fazer com que a descarga dessa bomba do condomínio, da nossa casa, de uma marina, a gente ficasse mexendo com ela, com essa descarga, com a bomba ligada, o corpo da bomba ia se movimentar como resultante. Mas não acontece, porque a descarga lá é fixa. A descarga da moto aquática ela é móvel, exatamente para dar movimento e trajetória, para dar trajetória ao corpo inteiro da moto aquática. Ok? Depois que a gente retira a moto aquática da água, né, nós temos que realizar o adoçamento. O adoçamento nada mais é de que para fazer um flushing pelas galerias de resfriamento do motor. Nós temos dois tipos de moto aquática, com resfriamento aberto e fechado. Moto aquática com resfriamento aberto, ela se apropria da própria água do mar durante o funcionamento para fazer o resfriamento do cabeçote do motor. Essas motos aquáticas com resfriamento de circuito aberto, ao ser retirado da água, imediatamente tem que ser realizado o flushing, que é a lavação dessas galerias com água doce. Como é que é feito? No caso dos modelos do Yamaha, nós temos que colocar na horizontal, bem certinho. Conectamos o bico adaptador, conectamos também a mangueira, ligamos primeiro a moto aquática,
Depois da moto aquática ligada, liberamos a água. A pressão da água tem que ser intensa, muito forte, para fazer esse adoçamento. Então, essa água doce vai passar nas mesmas galerias que a água do mar passou. Para quê? Para retirar os cristais de sal, que se for deixado dentro dessas galerias, vai causando entupimento e posterior aquecimento do cabeçote do motor. Então, esse serviço, após a utilização, é fundamental para a sobrevida dos nossos motores, do seu motor, da sua moto aquática. Tá? Não esquecer de adoçar toda vez que for utilizar a moto aquática. Para retirar, retiro primeiro a água, cancelo a água e depois desligo a moto aquática. Essa é a ordem. Por quê? Porque essa água que entra no circuito também resfria a descarga. E se ela ficar caindo na descarga com o motor desligado, vai alargar a descarga e entrar pelas válvulas de descarga do motor e alagar todo o motor. Aí nós temos aí um problema, poderemos ter um problema de cálcio hidráulico se nós formos ligar novamente a moto aquática. Tá? Então, a regra é assim, a moto aquática é a primeira a entrar, o motor é o primeiro a entrar e o último a sair. Tá? Sempre com o objetivo de não deixar a permanência de água no interior da descarga. Ok? Então, ficamos por aqui. Vamos para o nosso treinamento, que lá na prática verá tudo isso e terá assim a possibilidade de maior fixação através do treinamento prático, in loco, lá com o nosso instrutor. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nós esperamos vocês de braços abertos para realizar os treinamentos, tanto de lancha quanto de motonauta. Muito obrigado pela preferência.